ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não só prendeu novamente o homem que quebrou o relógio histórico durante a invasão do Palácio do Planalto nos atos golpistas de 8 de janeiro, como mandou investigar o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, que soltou o sujeito. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa tarde, Daiane Oliveira. Então tá assim, solta o cara, prende o cara, solta. Mas para início de conversa, prenderam de volta, de fato? Então, Ana, na verdade não era nem para ele tentar liberar esse homem, né? Porque o juiz que tentou fazer essa liberação é o juiz de primeira instância. E essa decisão, a decisão de manter esse homem preso, a decisão de julgamento da pessoa que foi filmada ali derrubando um relógio raríssimo, caríssimo, inclusive. É, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, esse juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia não deveria sequer ter se metido nesse caso. Então, a decisão do Alexandre de Moraes, assim que tomou ciência da decisão do juiz local, foi de solicitar que essa pessoa, né, que o preso, não fosse liberado. Então, ele sim continua preso. E uma questão que era interessante: o Alexandre de Moraes ainda determinou que o CNJ abra uma investigação para tentar entender o que esse juiz tentou fazer ali. Por quê? Porque isso foi uma decisão puramente política. Eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a matéria do UOL, que vai ser dito justamente isso, uma análise sobre a relação política dessa decisão do juiz de Uberlândia, que é uma decisão, ao meu ver, absurda, mas que ainda bem que o Alexandre de Moraes estava atento aí no processo do pré-feriado e não deixou que isso acontecesse. Por favor. Né? Bora lá. Ontem a gente noticiou a soltura daquele homem que, durante os atos de 8 de janeiro, danificou, derrubou aquele relógio que foi doado a Dom João VI. Essa imagem aí que você está vendo. Esse homem é o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira. Ele ontem havia sido solto. Ele foi condenado a 17 anos de prisão em regime fechado, mas ontem, depois de 2 anos e 4 meses de detenção, ele foi solto por uma ordem do juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro. Ele é um juiz de Uberlândia, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes mandou que esse mecânico fosse preso de novo, porque o ministro Alexandre de Moraes está dizendo que a soltura dele contraria a lei. O ministro argumentou que um juiz de primeira instância não teria competência para deliberar sobre o regime prisional dos réus do 8 de janeiro. Além disso, tem uma outra questão ali que o Alexandre de Moraes levanta para defender a volta desse mecânico à prisão, que ele diz o seguinte, que também houve a violação da Lei de Execuções Penais, que prevê que presos condenados por crimes de violência e grave ameaça só podem passar para o regime semiaberto depois de cumprir 25% da pena. E o mecânico só teria cumprido 16% da pena. Mais um motivo aí para que fosse decretada, fosse determinada a volta do mecânico à prisão. Mais que isso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a conduta do juiz de direito Lourenço Ribeiro seja apurada pela autoridade policial no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, afirma ali o Alexandre de Moraes na decisão dele. Quer dizer, o Alexandre de Moraes, em poucas horas depois, professor Paulo, já mandando prender de novo esse personagem que foi muito emblemático, né? Porque esse relógio é uma peça muito rara, uma peça que precisou ser mandada de volta para a Suíça para ser reconstruída. Essa peça foi. Esse personagem é um personagem muito emblemático do 8 de janeiro, e o Alexandre de Moraes já agindo rapidamente para que ele volte para a prisão, professor. Vou te pedir para segurar um O mais pouquinho. interessante desse caso é Opa. Só para falar desse relógio, porque o relógio, que foi um relógio construído por Baltazar Martinot,
ele era que foi dado para Dom João VI, e é um relógio que esse relojoeiro, o Baltazar que construiu esse relógio, ele era conhecido por ser o relojoeiro do francês Luís XIV. Então, é um relógio do século XVII, um relógio que está no Brasil desde 1808. Só existe agora 2 relógios construídos por esse relojoeiro no mundo. Um está aqui no Brasil novamente, já foi reconstruído, e o outro está no Palácio de Versalhes. Para a reconstrução desse relógio, foi necessário levá-lo à Suíça para fazer essa reconstrução. E é importante a gente falar sobre isso, porque se fala sobre os malucos, como o Bolsonaro chama, do 8 de janeiro, mas como se não tivesse acontecido absolutamente nada de grave. A destruição desse relógio, que passou aí cerca de 1 ano para a reconstrução na Suíça, e o custo altíssimo, foi uma destruição absurda, uma das cenas mais absurdas pelo valor desse relógio, e não um valor apenas financeiro, mas um valor simbólico. Só existe, vou repetir, 2 relógios construídos por esse relojoeiro hoje no mundo. E o Antônio Cláudio Alves Ferreira achou que faria todo sentido, com a camisa do Bolsonaro, entrar ali na sede dos Três Poderes e destruir esse relógio como se nada estivesse acontecendo. E aí eu vou te pedir para colocar novamente a matéria, a gente vai assistir mais um trechinho, a avaliação do professor, porque é justamente a decisão de liberar esse homem, sendo que os ritos ainda não estavam finalizados, ele ainda não tinha cumprido 25%, e no momento em que esse juiz, inclusive, da primeira instância, não poderia reverter uma decisão do STF, é apenas uma relação política. Vamos lá. É justamente o fato de que o juiz não é ingênuo com relação à sua decisão. Obviamente, ele sabe que essa condenação vinda da instância máxima, que é o Supremo Tribunal Federal, que se entendeu como a instância adequada para julgar a tentativa de golpe do 8 de janeiro, né? E uma decisão a qual não cabe recurso, a não ser a própria Suprema Corte, né? No momento em que ela toma essa decisão, quer dizer, o juiz sabe, evidentemente, que do ponto de vista jurídico, essa decisão será revertida pelo ministro Alexandre de Moraes ou pelo Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, a decisão dele é evidentemente uma decisão política, de tensionar essa situação, de criar uma tensão com o Supremo Tribunal Federal, porque existe um argumento comum entre uma série de apoiadores do bolsonarismo, né? Que é a ideia de que o Supremo não poderia julgar esses casos porque, enfim, estaria comprometido politicamente com a situação. Né? Quer dizer, essa tentativa, portanto, de soltura do condenado, quer dizer, ela não é, o sinal que ela dá é eminentemente político, não é jurídico. Quer dizer, é óbvio que a solução jurídica que esse juiz tentou dar para a condenação do mecânico, que a gente vê nessas imagens fortíssimas, né? Quer dizer, destruindo patrimônio público, o patrimônio público tem valor histórico, obviamente uma sinalização jurídica, o que mostra que há uma parte do judiciário profundamente comprometida com posições políticas de extrema-direita. Isso é uma... Ai, posso começar aqui do final, daí? Pode, fique à vontade. Achei muito boa a participação do professor ali comentando, mas é que ele termina com uma evidência, né, de que há uma parte do judiciário comprometida com os valores da extrema direita, e eu ia dizer: "Você jura?", né, porque realmente, né, ficou claríssimo ali que é uma questão política que esse juiz estava tentando fazer, né, tentando dar uma sinalização ali, sabendo mesmo que não ia sustentar, né. Exatamente. E tem uma questão, né? O pedido do Alexandre de Moraes vai muito nessa linha. O Alexandre de Moraes solicita uma investigação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em relação à conduta desse juiz de primeira instância que fez essa reversão, que fez esse desserviço para a nossa sociedade, para a nossa pátria, de tentar liberar o Antônio, que é esse homem que aparece nas imagens destruindo o relógio. E a gente vê, né, Ana, teve uma construção feita aí ao longo de alguns meses para a liberação da Débora, a Débora do batom, como se nada tivesse sido feito, apenas
uma inscrição numa estátua qualquer, dizendo qualquer coisa, como se a Débora não soubesse o que estava sendo feito naquele momento. A gente falou também aqui se eu não me engano, foi na quarta-feira, sobre um outro caso da Gisele, que também é uma mãe, e aí a notícia toda é de que, olha, Gisele, mãe de 7 filhos, está presa, foi condenada a 14 anos pelo STF, pelos mesmos crimes, inclusive, que a Débora também foi condenada, porque a Gisele também aparece em imagens naquele momento em que se depredava ali os 3 poderes. E assim, toda a construção é para dizer que são pessoas inocentes, que as penas estão acima do que a lei deveria determinar, e não é bem assim. A gente precisa lembrar que 17 anos da somatória é somatória de penas, 14 anos é somatória de penas. Se esse pessoal estivesse em casa cuidando dos filhos, cuidando do seu trabalho, eles não estariam condenados. E vale lembrar que sim, a gente até já falou aqui no Meteoro, existe um caso que é um caso específico de um andarilho que chegou a ser preso e depois já foi absolvido, inclusive pelo STF, que ele estava junto com os aquartelados ali, mas ele era apenas um andarilho, ele não estava envolvido com absolutamente nada. E aí tentam, né, a extrema-direita tenta pensar esses casos para mostrar como é o universo dos bolsonaristas que estão sofrendo, que estão sendo perseguidos, e não é assim, gente. Isso é uma construção muito mal feita na narrativa. A gente espera que, de fato, a gente sabe que o judiciário ele é composto em uma maioria branca, de homens da classe média alta, né? Sempre aquelas pessoas bem vividas. As exceções, justamente, são as pessoas que não vêm de um berço. Está no STF, as mulheres são exceções, sobretudo a população negra e indígena. Então, a gente já fala, são poucos negros, imagine indígenas, né? Então, nosso Supremo é a figura de um judiciário, que é um judiciário excludente, mas que minimamente vem fazendo seu trabalho. Infelizmente, não é assim em todo o país, como a gente acaba de ver essa decisão, e a gente espera que o CNJ aí trabalhe corretamente, identifique o motivo desse juiz ter tentado ir de contra a máxima, né, do judiciário do Brasil, que é o STF, porque realmente não faz sentido. É isso, Ana. Exatamente. Eu queria reforçar 2 pontos aqui antes da gente encerrar esse corte. O primeiro é essa forma de representar essas pessoas que cometeram crimes ali no dia 8 de janeiro, né. Você diz: "Ai, o cara foi lá e quebrou um relógio, né, ou ele só fez isso". Gente, este cara entrou num prédio público, depredou um prédio público, destruiu um patrimônio nacional, tá, um objeto de muito valor que, causou um prejuízo muito grande para o país. E, de novo, você imagina, você entrar num prédio público hoje, agora, entrou num prédio público, depredou o prédio público, você acha que isso é pouca coisa? Ainda tem mais, ele fez isso num contexto de tentativa de golpe de Estado, né, então não é só: deu uma louca no cara, ele entrou lá e quebrou um relógio", ele entrou num prédio público dentro de uma tentativa de golpe de Estado, ou seja, como parte de uma ação de golpe de Estado, e depredou esse prédio público ali dentro. Então assim, não é uma coisa: "Ai, estava passando ali, chutei a mesa e quebrei a mesa do prédio público". Não, não é assim, sabe. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é a gravidade, a seriedade com que tem que ser levado esse acontecimento de um juiz de primeira instância resolver soltar o cara como uma mensagem política, né, como um ato político, puramente, né, contrariando qualquer, né, qualquer ordem correta das coisas ali, enfim, passando por cima do STF e tal. Eh, Fico satisfeita de ouvir que o CNJ vai ser envolvido. Aliás, nessas últimas 2 semanas aí, eu fiz uma visita a Brasília junto com Redes Cordiais e o YouTube, e uma das visitas foi ao CNJ, e o que a gente viu lá muito, a gente viu muito sobre o trabalho do CNJ, para além desse trabalho da investigação dos juízes, que é um trabalho incrível, tem um trabalho, né, de proteção e promoção da justiça muito interessante, mas esse é um trabalho muito, muito, muito importante que o CNJ faz, de estudar, observar e entender aquilo que está errado no judiciário brasileiro. É claro, tem muita coisa para mudar, e isso aí é só
pontinha do iceberg, né, gente, um caso desse. Mas é uma atuação super importante do CNJ e vai ser muito interessante ver essa atuação acontecer aí nesse caso. Eu acho que é algo para gente acompanhar. Ficamos por aqui, Dai? Ana, só uma informação que é quase um breaking news, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai abrir inquérito, já acabou de abrir inquérito para procedimento de apurar a decisão do juiz Legal. responsável por conceder, então, essa liberação para o Antônio, esse homem que foi visto aí Uhum. quebrando o relógio. Então, o Tribunal de Legal. Justiça, além de nota informando que está alinhado com o direito e que, né, respeita as decisões do STF, também já abriu um inquérito interno para investigar essa atuação aí do juiz, o que é bem interessante. A gente espera que, de fato, esses casos não aconteçam mais, até porque, e aí uma coisa, né, Ana, essa decisão do juiz foi dada na terça-feira, o Antônio chegou a Uhum. sair do presídio, e o Alexandre Uhum. de Moraes, ontem, no dia 19, pela noite, mandou prender novamente. Então, essa ideia de prende, solta, de coloca a tornozeleira, isso também onera o Estado, isso gera custos. E a gente não Uhum. deveria ter esse custo a mais por um processo que apenas o STF deveria estar movimentando. É isso, Uhum. Ana. Muito bom. Muito bom. Quisera eu que todos os casos de juízes que tomam decisões absurdas e arbitrárias aí, tivessem essa rapidez na sua investigação, mas já é um começo, já é um começo, né. Vamos lá. Chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Eu vou soltar a vinheta e a Sofia vai cortar aqui no final, espero que ela esteja me ouvindo. Beijo, gente, até daqui a pouco.